foram conferir como estão as obras do governo do estado contra enchentes no Rio e também na Baixada. Encontramos atrasos e até obra parada. Então, dizem que eles estão trabalhando normalmente, mas pelo que eu tô vendo, não tá. Tá parado. Desde já do ano passado que já não tem mais operação de máquina a todo vapor, não tem. E as câmeras nas fardas dos policiais militares, hein? Era para todos usarem, determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas não é bem isso que a gente vê nas ruas, não. Hoje teve tiroteio na Muzema, é o primeiro registro de confronto em 10 dias de ação integrada na Zona Oeste. E a Justiça do Rio faz hoje a primeira audiência do caso do faraó dos bitcoins. Tem também os classificados do Edmilson Ávila, a previsão do tempo com a Priscila Chagas. Eu tô esperando a sua mensagem. QR Code está na tela? Tá. Já aponta o seu celular para o QR Code, faz seu registro se você ainda não fez e manda foto, vídeo, sugestão, ideia, crítica. A gente está esperando tudo. Vamos junto. Agora vamos começar falando do tiroteio na Muzema, Zona Oeste do Rio. É uma das comunidades que recebem a ação integrada das forças de segurança há 10 dias. E essa é a primeira vez, desde que a Operação Ordo começou, que tem registro de confronto. Então, vou começar essa edição conversando com Lucas Madureira. Ele está acompanhando desde cedo. Bom dia, Lucas. Oi, Mariana. Bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no RJ1. A ação integrada de hoje acontece em 4 comunidades, incluindo na Muzema, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os policiais civis foram recebidos a tiros. Quando chegaram por lá, houve confronto. Além da Muzema, os policiais civis também estiveram no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Por lá, os policiais foram verificar uma denúncia de uma usina de reciclagem que estaria cometendo crime ambiental. Por isso, os policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foram até lá apurar essa denúncia. Os agentes estiveram também na Tijuquinha, na região do Itaiangá, e também em Rio das Pedras. Essa operação ainda está em andamento. A gente não tem ainda um balanço sobre se houve algum material apreendido ou algum preso hoje. Ontem, na ação integrada de ontem, os policiais conseguiram prender um suspeito de participação num sequestro relâmpago que aconteceu há 10 dias aqui na Barra da Tijuca. O preso foi identificado como Gustavo Oliveira de Souza, o GT, de 32 anos. Ele é apontado pela polícia como um dos criminosos que participaram do sequestro relâmpago a um casal que aconteceu na Avenida Gilberto Amado no último dia 14 de julho. As vítimas, o casal foi obrigado a fazer transferências bancárias e saques também em contas indicadas pelos criminosos. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o delegado Neilson Nogueira, que é titular aqui da Delegacia da Barra da Tijuca. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor. Aqui na delegacia, o Gustavo confessou participação nesse crime e a polícia já tem a qualificação dos outros criminosos que participaram desse sequestro? Boa tarde. Sim, ele confessou a participação nesses fatos criminosos. Nós temos a qualificação de 2 suspeitos, mas nós estamos ainda realizando diligências para confirmar se esses indivíduos realmente participaram desses fatos. E as diligências agora são para identificar os demais autores que participaram desse roubo e dessas extorsões praticadas contra esse casal. As investigações já revelaram também, delegado, que depois de abordarem esse casal aqui na Barra, eles seguiram para o Estácio, para a região do Estácio, ali na região central do Rio, e também para a Praça da Bandeira, né? Quanto que essas 2 vítimas acabaram perdendo nesse crime? Eles perderam cerca de R$20 mil, passaram por pelo menos 3 bairros diferentes na zona norte da cidade, no Estácio, Praça da Bandeira e também Triagem. E nós conseguimos arrecadar imagens nesses estabelecimentos que ajudaram bastante na identificação do Gustavo. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor, bom trabalho. Ainda nessa manhã, os policiais também militares fizeram uma operação no complexo do Chapadão. Essa ação da PM não faz parte da Operação Ordo. Por lá, os PMs informaram que foram recebidos a tiros, trocaram tiros com bandidos. Um criminoso acabou sendo baleado, está internado sob custódia. A PM também apreendeu uma arma. Mariana. Obrigada, Lucas Madureira. Parabéns ao trabalho da polícia pela prisão desse sequestrador. Há pouco mais de um ano, policiais militares do Rio começaram a usar as câmeras nas fardas. Foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que vale para todos os PMs nas ruas, principalmente os que estão ali em operações policiais. Mas, na prática, não é isso que está acontecendo. A imagem se repetiu várias vezes nas operações dos últimos dias na Zona Oeste.
Policiais militares chegam à delegacia trazendo mais um suspeito para a averiguação. Dessa vez na Taquara. Os PMs não têm câmeras nas fardas. Nem os dois que entram, nem o que continua na viatura. Em Jacarepaguá, o patrulhamento é feito em dupla. É comum encontrar apenas um dos PMs usando a câmera. Em Copacabana, o grupo de policiais conversa. Contamos 5 PMs em patrulhamento. Apenas 2 tinham a câmera presa à farda. Apesar dos flagrantes, a PM afirma que não faltam câmeras. Todos os batalhões do estado já receberam os equipamentos, inclusive as unidades ligadas ao Comando de Operações Especiais. São quase 13 mil câmeras em operação. Segundo a corporação, o número atende totalmente à demanda operacional do efetivo nas ruas. Então, por que muitos policiais continuam sem o equipamento? O uso de câmeras por agentes de forças de segurança pública é algo recomendado em diversos documentos internacionais de várias partes do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. A câmera ela vem sendo implementada como um instrumento importante de redução da letalidade policial e, portanto, redução significativa do número de homicídios. Nos grupos especiais, como o BOP e a CORE, a ordem partiu do Supremo Tribunal Federal. O Estado recorreu, alegando que a instalação dos equipamentos atrapalhava ações de inteligência e poderia colocar em risco a vida dos agentes. Mas, no ano passado, o ministro do STF, Edson Fachin, manteve a ordem de instalação de câmeras nas fardas de todos os policiais do Rio, principalmente dos que participam de operações em favelas. A PM afirma que o uso do equipamento é obrigatório. Diz que as câmeras são ativadas automaticamente quando o policial retira o dispositivo para trabalhar e que não há como interromper a gravação. As imagens são armazenadas por 2 meses, mas podem ficar guardadas por até 1 ano, se a câmera flagrar alguma ocorrência. Mas basta circular pelas ruas do Rio para perceber que nem todos os PMs obedecem à determinação. As imagens poderiam ajudar na investigação de casos como a abordagem de PMs a jovens negros no começo do mês em Ipanema. Eram filhos de diplomatas estrangeiros. A família de um dos adolescentes denunciou que houve racismo. Mas não dá para saber o que os policiais falaram. Nenhum deles tinha câmera na farda. Não há justificativa para que as câmeras não sejam implementadas imediatamente. É dever do governo do Estado do Rio de Janeiro proporcionar à sua polícia militar, aos seus batalhões, condições efetivas, condições objetivas para que essas câmeras sejam adquiridas e que tenham pleno funcionamento. Não há nenhum motivo que justifique a recusa da determinação, a recusa do cumprimento de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Militar informou que a Corregedoria faz fiscalizações diárias para verificar o uso das câmeras e que essas ações resultaram em cerca de 850 procedimentos apuratórios administrativos desde o ano passado. Sobre a abordagem ao grupo de jovens em Ipanema, a PM disse que as investigações estão em andamento e que abriu um procedimento apuratório. A Polícia Militar informou ainda que o mau uso das câmeras ou a não utilização são considerados falta grave pela Corregedoria. Edmilson Ávila, bom dia para você. Ei, Mariana, bom dia, gente. Edmilson foi lá conhecer como é que funciona esse esquema das câmeras, né? É isso, fui conhecer e com explicação estive lá com o Major Agdan Miranda Fernandes, diretor de Infraestruturas e Tecnologia. Então vamos lá entender como é que tudo isso funciona. Mariana, bota o telão aqui para mim. Então é assim, lá, Mariana, então nós já temos no Rio de Janeiro funcionando 12.909 câmeras. Então não tem aí nenhuma desculpa para não ter a câmera. E elas ficam lá todas guardadinhas e vamos imaginar aqui que nós temos todos os policiais que vão sair para as ruas. Mariana, o passo seguinte é este. Vamos imaginar essa policial aqui vai sair. O que ela tem que fazer? Ela vai vincular o RG dela, é o registro, o seu registro de identidade do policial, Mariana. Identificar quem está usando a câmera. Exatamente. Então, essa câmera está identificada com ela. Então, daqui para frente, ela é obrigada a fazer o quê? Olha onde é que ela está aqui, olha, no peito. Não é sair com a câmera na mãozinha, saí com a câmera, botei... Não, tá lá. Ela tem... E cada policial recebeu um botão aqui para fixar no lugar correto. Então, não tem desculpa. Processo seguinte, você vai falar assim, e esse policial aqui que você botou que não está com a câmera? Se ele recebeu, se ele vinculou o nome dele aqui, com o RG dele com a câmera, por que ele está sem?
A partir daqui, Mariana, há uma dúvida sobre esse policial. É aqui que começa o processo administrativo. E você vai falar assim, bom, ele que liga? Não. Quando ele pegou a câmera aqui no início, a câmera já está ligada. Ele pode parar essa câmera quando ele quiser, ele pode apertar o botão. Não, eu estive lá com essa câmera, você aperta, ele não pode mais parar, ela está gravando. E lá eles me mostraram também o seguinte, olha, onde é que está esse policial? Posso saber? Eles abrem um telão como esse aqui e dá para saber onde está. E aí eles plugam lá, Mariana, e você vê o policial na hora. Você vê ele usando a câmera. Exatamente. Então, veja, não tem desculpa para isso acontecer. Isso é importante para a população e importante para a segurança do policial também. Bandidos roubaram 2 caminhões na Avenida Brasil de madrugada. O motorista dessa carreta que você vai ver aí, ó, carregada de polietileno, contou que foi abordado por 4 bandidos armados quando passava na altura de Bom Sucesso. Ele ficou refém dos criminosos que seguiram em direção à comunidade do Mandela. Como a carreta é monitorada por satélite, a empresa percebeu que o veículo tinha saído da rota, chamou a polícia, que conseguiu, então, recuperar a carreta. Houve troca de tiros, os bandidos fugiram. Num outro caso, criminosos roubaram um caminhão cheio de aparelhos de academia avaliados em R$600 mil. Os policiais conseguiram interceptar o caminhão quando passava por Benfica. Houve também troca de tiros e os assaltantes conseguiram fugir. Um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto em Belford Roxo, também hoje de madrugada. As imagens de uma câmera instalada num carro de aplicativo mostram o momento que um homem se aproxima do carro e começa já a atirar. O motorista consegue fugir de ré sem ser atingido. Isso aconteceu na rua Aracaju, no bairro Santa Amélia. A Polícia Militar disse que faz policiamento ostensivo na região, mas nesse horário, pelo visto, não, né? Ainda falando de violência na Baixada, está em estado gravíssimo uma mulher de 65 anos espancada por criminosos em Nova Iguaçu. É Carla Nunes. Ela foi rendida por 2 assaltantes de moto ontem, às 4 da manhã. Ela estava no ponto de ônibus indo para o trabalho. Quem estava na hora disse que a violência começou porque Carla disse que estava sem dinheiro. A vítima ficou muito machucada e está internada no Hospital da Posse. Meu Deus, quanta violência, que a Carla possa se recuperar o quanto antes. E vai ser enterrado daqui a pouco em São Gonçalo. O motorista de aplicativo morto na segunda-feira na comunidade do Pombal é José Paulo Santos. Ele tinha 58 anos e foi espancado. Jefferson Monteiro vem chegando ao vivo com as informações. Jefferson, bom dia para você. Oi, Mariana, bom dia para você e para todos. A família, claro, está arrasada com tudo isso que aconteceu, né? Bom, o velório do José Paulo dos Santos, com 58 anos, está acontecendo exatamente nessa funerária aqui que a gente está, aqui na região central de São Gonçalo. O enterro vai acontecer logo mais, a partir de 1 da tarde, no cemitério São Miguel, que fica do outro lado da rua. Bom, o caso aconteceu, gente, na tarde da última segunda-feira. José Paulo, que trabalhava como motorista de aplicativo há 7 anos, ele aceitou como de rotina mais uma corrida. Então, com uma mulher, ela pediu para levá-la então até uma região ali do bairro Porto Novo, aqui em São Gonçalo também. Só que durante o trajeto ele se sentiu inseguro porque se tratava de uma comunidade do Pombal. Ele então pediu pela insegurança, pediu para a passageira desembarcar do carro. Ela desembarcou, só que logo depois vários traficantes cercaram o carro dele e obrigaram então o José Paulo a entrar na comunidade do Pombal. Lá então, segundo a polícia, ele acabou sendo espancado até a morte. Detalhe que a família estava tentando contato com ele, não conseguia, e os parentes me disseram que só descobriram o que aconteceu com o José Paulo pela internet. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo abriu investigação, inclusive o carro usado por ele, a gente tem até uma imagem aí, foi recuperado, já passou por perícia. A polícia também apura, gente, se a passageira que estava com ele antes de quando tudo aconteceu, se ela tem envolvimento, se ela tem ligação com os traficantes. A Delegacia, então, de Homicídios está investigando esse caso. Mariana. Obrigada, Jefferson. Vamos continuar acompanhando, hein? E o Ministério Público denunciou o taxista que atropelou e matou um motoboy em Vila Isabel no fim de maio. Eduardo Nogueira Gripe foi denunciado por homicídio doloso. As imagens de dentro do táxi mostram Eduardo jogando o carro em cima da moto de Alan Rodrigues, que ele tinha 22 anos, na rua Teodoro da Silva. O veículo bateu num poste. Depois do atropelamento, Eduardo escondeu o táxi numa oficina. Ele disse em depoimento que não parou para prestar socorro porque teve medo de ser linchado. Depois de 14 dias internado, o carpinteiro Vitor Soares do Nascimento, que ficou com uma estaca de madeira cravada na cabeça, está recebendo alta agora do Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. E quem está por lá é o Diego Aidar.
Que notícia boa, hein? Que milagre, hein, Diego Aidar? Boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, essa era exatamente a conversa que eu estava tendo aqui com a mãe do Vitor, que realmente é um milagre. Tá ele aqui, vai fazer esse transporte de ambulância até Mangaratiba, onde ele mora, mais para dar mais um conforto mesmo para ele, porque quando a gente chegou ele já estava aqui caminhando pelos corredores do hospital. Esperava que essa recuperação fosse acontecer de forma tão rápida, tão plena. Sim, tão rápida. Foi muito confiante no trabalho das equipes, né? Como que foram esses dias aqui no hospital? Sim, foi ótimo, foi ótimo. Agradecer a Deus, né? Agradecer ao médico. E a filha também, né? Ele embarga a voz, porque a gente estava falando, ele tem uma filha de 2 anos, estava fazendo chamada de vídeo aqui todo dia para matar a saudade. A sua principal vontade a partir de agora, chegando em casa, vai ser o quê? matar a saudade da minha filha. Reencontrar ela. Dar um abraço nela, brincar com ela, né? Pra matar a saudade. O que passou na sua cabeça no momento em que você entendeu a gravidade do acidente que você tinha sofrido, Vitor? Ah, eu fiquei com medo, né? Da gravidade, que poderia ter acontecido. O que poderia acontecer, né? Comigo. Nasceu de novo? Sim, nasci de novo. Esse sorriso aí é de... O que passa na cabeça nesse momento? É alegria. Isso. Isso é um milagre, né? Tá voltando pra casa de novo. Muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pela recuperação, a todo mundo, toda a equipe do hospital que é Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas eu queria pegar também o depoimento da mãe aqui. Ela muito religiosa, foram 2 semanas de muitas orações, de muita fé, de muitos pedidos. A senhora me diz que essa é a família do milagre, né? Esse é mais um milagre que acontece nessa família. Sim, nós somos a família do milagre. Eu passei por um milagre, meu filho mais novo passou por um milagre, agora o mais velho, né? E existe o milagre, é só crer e acreditar e pedir sempre a Deus. Deus nos guarda, guarda nossa família e Deus está sempre guardando. E a frase que nunca não podemos esquecer, Deus no controle de tudo. Muito obrigado. Tenham um excelente dia, um bom retorno para vocês. Mariana. Alegria, né? Nossa, que alívio. Respirando, ó. Aliviado. Boa recuperação final aí para você, Vitor. E agora, eleições. A Quest divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, incluiu todos os candidatos e pré-candidatos também. A pesquisa mostra o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, na liderança. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos ver os números. Eduardo Paes, do PSD, aparece em primeiro lugar com 49% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 46% e 52%. Delegado Ramagem, do PL, está em segundo lugar com 13%. Pela margem de erro, estima-se que tenha entre 10% e 16%. Tarcísio Mota, do PSOL, aparece com 7 pontos percentuais. Pela margem, varia de 4% a 10%. No limite da margem, Tarcísio está empatado com Ramagem. Ciro Garcia, do PSTU, e Rodrigo Amorim, do União Brasil, têm 3% cada um. Com a margem de erro, podem chegar a 6% e estão tecnicamente empatados com Tarcísio Mota. Juliette Pantoja, da Unidade Popular, e Marcelo Queiroz, do PP, têm 2% cada. Pela margem, chegam a 5%. Estão tecnicamente empatados com Ciro Garcia, Rodrigo Amorim e Tarcísio Mota. Carol Esponza, do Novo, e Dani Balbi, do PCdoB, aparecem com 1%. Com a margem de erro, podem chegar a 4%. Estão tecnicamente empatadas com Ciro Garcia, Rodrigo Amorim, Juliette Pantoja e Marcelo Queiroz. E no limite da margem de erro, com Tarcísio Mota. Indecisos somam 4%. 15% votariam em branco, nulo ou não pretendem votar. Henrique Simonar, do PCO, não pontuou na pesquisa. Dani Balbi, do PCdoB, anunciou a retirada da candidatura depois do registro da pesquisa na Justiça Eleitoral. A Quest também perguntou aos eleitores em quem eles votariam se houver um segundo turno. A pesquisa considerou 3 cenários com os 3 candidatos mais bem colocados nas projeções. A margem de erro também é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No primeiro cenário, entre Eduardo Paes e delegado Ramagem, Paes aparece com 62%. Pela margem de erro, varia entre 59% e 65%.
Ramagem tem 25%. Pela margem, vai de 22 a 28 pontos percentuais. Indecisos são 2% e 11% votariam em branco, nulo ou não pretendem votar. Em um segundo cenário, entre Eduardo Paes e Tarcísio Mota, Paes atinge 57%. Pela margem de erro, tem entre 54 e 60. Já Tarcísio tem 24 pontos percentuais. Considerando a margem de erro, vai de 21 a 27%. Indecisos são 2% e 17% votariam em branco, nulo ou não pretendem votar. No terceiro cenário, delegado Ramagem e Tarcísio Mota aparecem empatados com 32% cada um. Pela margem de erro, tem entre 29 e 35 pontos percentuais. Nesse cenário, os indecisos são 1% e 35% votariam em branco, nulo ou não pretendem votar. A Quest divulgou ainda os números da avaliação do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD. Para 45% dos entrevistados, o governo de Eduardo Paes à frente da Prefeitura do Rio é positivo. 35% responderam que é regular, 18% avaliam como negativo e 2% não sabem ou não responderam. A Quest ouviu 1.104 eleitores entre os dias 19 e 22 de julho. A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi e está registrada na Justiça Eleitoral. Falando em eleições, o Tribunal Regional Eleitoral já está recebendo pedido de eleitores que querem transferir temporariamente o título para outra sessão. Mas não é para todo mundo, não. Quer entender melhor? Daniela Dias vem chegando ao vivo, ela vai explicar por quê, para quem, quem é que pode fazer esse tipo de pedido. Dani, boa tarde para você. Oi, Mari, boa tarde para você, os amigos do RJ1. Bem lembrado, não é para todo mundo e também é importante frisar que essa mudança, esse pedido é para a mesma cidade. Então, você pode ali fazer essa transferência temporária se você se encaixar nesse grupo dentro de uma mesma cidade, claro, para as eleições de 2024. E quais são esses grupos que estão, então, inclusos nesse pedido ali de transferência? Entre os eleitores estão os profissionais da rede ali, né, da área de segurança, como guardas municipais que vão trabalhar nos dias das eleições de 2024. Esse grupo pode pedir essa mudança até o dia 22 de agosto. Já as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, também podem fazer esse pedido até o dia 22 de agosto. Já aqueles que forem trabalhar diretamente nas eleições, como mesários, juízes eleitorais, também podem fazer essa solicitação, só que eles têm um tempo maior, até o dia 30 de agosto. Essa transferência pode ser solicitada tanto para o primeiro turno, que acontece no dia 6 de outubro, quanto para o segundo no dia 27 de outubro. Mas como fazer essa transferência? A gente vai conversar agora com a Eline Iris, que é diretora aqui geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, porque cada grupo também pode fazer a transferência de uma maneira diferente, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. É verdade. O primeiro grupo, que são os profissionais da segurança pública e das Forças Armadas, esses são os comandos que informam as pessoas que vão estar em serviço no dia da eleição. A Justiça Eleitoral faz esse contato. Os comandos, eles informam e essas pessoas que estarão em serviço no dia da eleição poderão votar no local próximo aonde eles estão prestando serviço. O segundo grupo, que são os eleitores com deficiência, com mobilidade reduzida, quilombolas, indígenas, pessoas de assentamentos rurais. Essas pessoas, elas podem procurar o cartório eleitoral para requerer a transferência, lembrando que pode ser para o primeiro, segundo turno ou ambos. E o terceiro grupo, que são os mesários, podem também requerer para votar nesse dia no local de votação onde eles estão trabalhando, mesários, apoio logístico, pessoas que estão no apoio à auditoria de urnas eletrônicas que acontece nesse dia. Esses também podem procurar o seu cartório e efetuar esse pedido. Obrigada, Eline. Então, tá dado o recado, Mariana, e os locais de votação estão disponíveis no site do TRE do Rio de Janeiro. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Daniela Dias. Edmilson de volta. Edmilson, já estamos de olho nas eleições. É isso, Mariana. E com informação, você pode defender seus direitos e votar bem. E eu tô com essa tarefa, né? Bota o telão aqui. Agora é assim, Edmilson, me ajuda. Então é o seguinte, gente, você tem alguma dúvida? Olha, tem um QR Code aí, né, Mariana? Tá do seu ladinho aqui, aí. Ó. Você pode mandar a sua dúvida para a gente. E eu vou estudar muito legislação, toda dúvida que você tiver. Por exemplo, pode fazer... Quando é que pode começar a propaganda eleitoral? Quando não começa? Que tipo de propaganda? Pode ir na internet, pode fora. Tudo que você tiver de dúvida. E lá no processo eleitoral, como é que eu voto? Como é que eu não voto? Tudo que você tiver dúvida,
Pode perguntar para mim e eu vou atrás da resposta onde quer que for necessário. Então, vou lá falar com o juiz eleitoral para a gente conseguir a resposta e trazer aqui para você, tá bom? Manda para a gente e a gente vai ficar pronto aqui para você. Aproveita, bota ele para trabalhar, vai. Manda bastante pergunta. QR Code funciona mesmo, tá? Tem visto aqui na RJ1, seja para pedir ajuda para o Edmilson, também para mandar sugestões, denúncias. Foi o que fizeram os moradores do bairro Paraíso, em São Gonçalo. Eles procuraram a gente para contar que estão sem água há quase um mês. É seca total, olha só. O bairro chama Paraíso, mas se os moradores fossem descrever o lugar, o nome com certeza seria outro. Há quase um mês, eles estão enfrentando um perrengue atrás do outro por causa da falta d'água. Nessa farmácia, o cenário agora é esse: prateleiras de remédios e baldes espalhados pelo chão. Assim, é bem complicado porque a gente não consegue lavar nossas mãos, nós não conseguimos nem limpar produtos, trabalhamos com medicamentos, pessoas, receitas. Às vezes as pessoas podem achar, mas é uma farmácia, eu não preciso de água, mas a gente precisa de água, a gente necessita para ir ao banheiro. Nós passamos, assim, metade do nosso dia numa farmácia, que é o nosso trabalho. Os comerciantes de São Gonçalo passam os dias esperando uma solução para a falta de abastecimento. Mas na hora de abrir as torneiras, só decepção. Felipe procurou Águas do Rio várias vezes, mas não teve respostas. Ele conta que alguns lojistas tiveram que fechar as portas. Dentista, por exemplo, que já está há bastante tempo ali fechado, que não tem como abrir o comércio, que ele trabalha com água direto. Aqui são as minhas necessidades básicas que eu fico sem. Não consigo utilizar o meu banheiro, não consigo lavar o copo. Aí, às vezes, para o nosso consumo, eu tenho que pegar a água do outro lado da calçada, pegar balde de água. No mês passado, o governo do estado começou uma obra de drenagem aqui na rua Francisco Portela, bem em frente às lojas. E os comerciantes dizem que durante esse trabalho houve um vazamento. Foi aí que começou a dor de cabeça de falta d'água no bairro. Eles vieram, taparam o buraco ali e não solucionou o nosso problema. Esses vídeos mostram uma parte do vazamento e os moradores carregando baldes com água. Tem uma torneira ali ao qual a gente consegue ter acesso, pegando água lá com balde, incomodando os clientes aqui, passando no meio da farmácia com balde d'água. A obra do governo do estado faz parte do projeto MOVE, Mobilidade Verde Integrada, para a construção de um novo corredor viário com 18 quilômetros de extensão, que vai passar por 13 bairros da cidade. Segundo os comerciantes, depois do vazamento, ninguém apareceu mais por aqui. Eles dizem que só hoje, com a presença da nossa equipe, a Águas do Rio enviou funcionários e máquinas para tentar fazer o reparo. Os moradores esperam que dessa vez o problema seja solucionado e que não falte mais água no Paraíso. Mas isso aí que estão fazendo é covardia. Já vai ter consertado isso aí. Mas que não tem, eles estão com um tom de briga um com o outro para não vir consertar. Só pode ser isso. Daqui a 24 horas, daqui a 48 horas está aí. E está aí, não, vai para 25 dias ou 30 dias sem água. Mas isso é covardia, pô. É covardia só não, é falta de respeito com o morador. 30 dias sem água, gente. O governo do estado disse que não recebeu relatos de dificuldades ou interrupções no abastecimento do bairro Paraíso, mas que acionou a concessionária Águas do Rio para verificar o problema. Você viu aí na reportagem que a Águas do Rio mandou uma equipe para lá. A gente continua com o QR Code na tela, é só mandar sua sugestão para a gente. E vamos acompanhar o caso desses moradores aí. Gente, 30 dias sem água. Vamos chegar com o Edmilson Ávila agora, 12h15. Edmilson, hora dos classificados. Tem mutirão do metrô, mais um. É isso, CIE e metrô. A gente tem imagem de lá. Vamos dar uma olhadinha, Mariana? Tem bastante gente procurando estágio lá. Dessa vez, olha, 2.026 vagas no estado, 1.152 vagas na capital. Começa às 7 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde, tá, gente? Mariana, tem muita gente com bastante expectativa. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Fiquei meio nervoso, né? Mas deu certo, graças a Deus, né? Tá indo pra entrevista? Tô indo pra entrevista agora. Acho que vou conseguir a vaga, se Deus quiser. Às vezes a ansiedade bate, mas a gente tem que enfrentar mesmo assim. Verdade, tá confiante então? Tô confiante. Eu tô na expectativa, tô querendo muito. Eu já vi no quadro de Edmilson uma oportunidade para fonoaudiologia, até fiz uma entrevista e foi bem legal a experiência, foi bem objetivo. Foi muito bom ter visto.
Aí, Edmilson, boa sorte para todos. Não é bacana, Muito isso, legal. Né? Então tá, se você está procurando estágio, tem mais um pouquinho aqui, olha, em Paracambi, com 31 vagas, é uma empresa do setor da construção civil, a gente vai deixar tudo lá para você. Porque ainda, Mariana, tem vaga aqui de trabalho, né? Vamos lá, vaga de trabalho, olha, uma concessionária em Madureira. Gosto muito disso quando a gente mostra o bairro, né, Madureira? Uma vaga de consultor de vendas de automóveis, ajuda de custo, mais comissão, salário a partir de R$8.000. Está começando bem, não precisa ter experiência, hein, gente? Bem bacana. Tem mais, tem mais. Olha, lá no centro, isso eu adoro, centro da cidade, uma loja aqui de sucos e lanches, tem uma vaga para chapeiro, em salário a combinar, entregar currículo pessoalmente e a gente vai deixar lá um endereço para você também, lá no G1, para você dar uma olhadinha lá nos classificados. E Infotec Brasil, essa empresa de terceirização de serviços, sempre manda vaga aqui para a gente. Dessa vez elas estão mandando 19 vagas, tem marinheiro de convés, oficial de náutica e marinheiro de máquinas. Daqui a pouquinho tem mais vagas. Mariana. Vou para o intervalo, passa voando na volta. Notícia que acaba de chegar, uma professora morreu baleada agora de manhã em Belford Roxo. Daqui a pouco os detalhes, hein? E o RJ1 foi conferir como estão 4 obras do governo do estado para combater enchentes e alagamentos. E constatou, elas estão atrasadas ou paradas. Faltam 5 meses para o verão, hein? E daqui a pouco tem a previsão do tempo. A Flávia Mascarenhas mandou mensagem dizendo que está esperando para se programar. Então, Priscila, já chegando para te contar. Flávia, agora 12h18. Belas imagens. Fica aí que eu já volto. Seus dias de glória merecem os novos brabos do Mac. Com 2 carnes. Novos brabos pros dias de glória. O Supermarket vem com tudo e detona os preços. Tomate, cenoura, batata doce, R$ 4,50. Abóbora ou aipim, R$ 2,95. Chuchu ou melancia, R$ 2,95. Maçã gala granel ou Pero Williams, R$ 9,98. Ovos brancos com 20, R$ 9,98. Espaguete de sêmola galo, 1 kg, R$ 4,99. Margarina coalho, 1 kg, R$ 11,98. Leite Nativino, 1 litro, R$ 4,47. É preço, é perto, é o Detona Preço Supermarket. Ela se agita, vai acertar quantos gols da partida. Profetizou na Bet Nacional. É pênalti. Partiu, bateu. Bet Nacional, a Bet do Brasil. Jogue com responsabilidade. Chegou o Jeep Compass com novo motor turbo de 272 cavalos. Jeep Compass 2025. Versões com taxa zero e tabela FIP no seu usado. Anil, minha mil brasileira, essa empresa pioneira. Vou cantar-te nos meus versos. Vem pra Mil, é só ligar. Tem saúde aqui e acolá. Oh, a Mil, pra lá que eu vou. É cuidar com mais amor. A Mil, orgulho de ser brasileira. Saldão do Torcidão. Em ofertas, ninguém vence o Guanabara. Óleo de soja 5,37. Leite Longaville da Lac, litro 4,47. Açúcar Guarani, quilo 3,97. Arroz Agro 10 ou fino grão, 5 quilos, 24,95. Feijão preto com Brasil, quilo 6,99. Leite em pó Glória 12,98. Creme de leite Italac ou Glória 2,57. Condensado Italac 4,77. Margarina Coalho 1 quilo 11,98. Meio quilo sai por 5,99. Calabresa Perdigão, quilo 17,97. Ovos brancos com 20, 9,98. Batata lavada, quilo 5,45. Filé de frango lar, quilo 14,98. Drumete de frango lar, quilo 9,98. Coxa com sobrecoxa, quilo 5,97. Contra filé friboi, quilo 29,98. Alcatra friboi, quilo 27,98. Aproveite as ofertas da Semana da Limpeza Guanabara. Vai lá! Então é isso, pessoal. Temos? Seus dias de glória merecem os novos brabos do Mac. Com 2 carnes. Novo Brabo Clubhouse.
E novo Brabo Melts Onion Rings. Novos Brabos pros dias de glória. Meio-dia e 21, estou de volta. A população do estado do Rio se acostumou, infelizmente, a conviver com tragédias causadas pelas chuvas do verão. Todo ano, gente, todo ano, a gente mostra enchentes, alagamentos, desabamentos, pessoas perdendo tudo, 1, 2, 3, 4 vezes. E o que está sendo feito para mudar isso? O RJ1 passou os últimos dias verificando 4 obras que poderiam evitar que novas tragédias aconteçam. Mas o que encontramos foram obras atrasadas e até paradas. O medo é vizinho e corre ao lado da casa da Adriana. Ela mora na margem do rio Calombé, no bairro Figueira, em Duque de Caxias. E conta que é só chover um pouco mais forte que o rio já começa a subir. E isso aconteceu mais de uma vez. Aí quando fica nublado, meu coração acelera. A gente fica com medo de perder o pouquinho que tem. Que tá para chover. E qualquer coisinha esse rio aqui enche. E a preocupação deles com a gente, cadê? Nenhuma. Em fevereiro do ano passado, o governo do estado e a prefeitura de Caxias lançaram as obras de drenagem do rio Calombé, com festa e a presença de vários políticos. O serviço, orçado em mais de 75 milhões de reais, está previsto para terminar até abril do ano que vem. Mas, segundo o próprio governo do estado, até agora, só 26% da obra estão prontos. Então, dizem que eles estão trabalhando normalmente, mas pelo que eu estou vendo, não tá. Tá parado. Até agora, até o momento, tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Tem ninguém trabalhando aí, ó. O projeto prevê a desapropriação de terrenos nas margens do rio com pagamento de indenizações para os donos. Algumas casas já foram demolidas, outras não. Vários moradores reclamam que ainda não receberam o dinheiro e outros não entraram num acordo por causa dos valores oferecidos. E a obra não caminha, realmente está caminhando a passos curtos e a gente também está sofrendo muito com isso, porque fizeram um acordo com as pessoas, não estão cumprindo os acordos com as pessoas. Inclusive, eu não aceitei o acordo, porque o acordo não é conveniente. Uma parte pequena do rio Calombé já foi canalizada, mas ainda há trechos com muita sujeira e pouca urbanização. Esse é o período ideal para pôr em prática os projetos de drenagem. Sem as chuvas do verão, dá para acelerar as obras de prevenção às enchentes. O problema é que muitas dessas obras, anunciadas pelo governo do estado, não estão andando na velocidade que os moradores de áreas de risco gostariam e precisam. Em Senador Camará, na zona oeste do Rio, os rios Registro e Viegas já não transbordam como antes. A canalização começou e já amenizou as enchentes. O problema é que a obra não terminou. Essa obra parou no término de dezembro, dia 30, já finalizando as festas. Até volta, mas volta uma semaninha, não é aquele vapor todo não. Desde já do ano passado que já não tem mais operação de máquina a todo vapor, não tem. Esse projeto foi anunciado pelo governo do estado como a maior obra de drenagem da zona oeste do Rio. No dia 20 de janeiro de 2022, o então secretário de Meio Ambiente, Tiago Pampolha, lançou a obra junto com o governador Cláudio Castro. Governador, aqui é a nossa tão sonhada obra, que vai contemplar o Rio Registro e o Rio Viegas. Qual a previsão de entrega dessa obra, Tiago? A previsão são 18 meses. Então daqui a 18 meses a gente vai estar lá inaugurando essa grande obra para a população. Sim, e a população da Zona Oeste pode ter a garantia de que através dessas intervenções nunca mais nós teremos enchente na região. Parabéns, meu amigo. Mas já se passaram 30 meses e muita coisa mudou. Tiago Pampolha não é mais secretário de Meio Ambiente. E nos bastidores, ele e Cláudio Castro se afastaram. Desde então, a obra dos rios Viegas e Registro tem andado devagar. Os sinais estão no meio da rua. E o problema dos rios de Bangu não foi resolvido. Muito tempo assim, com essas manilhas, com a rua fechada, o rio aberto com a obra mal feita, e fica muito ruim para a gente passar aqui, passa moto junto, passa gente na calçada, e a gente às vezes quer passar e a moto vem junto e fica muito ruim, então é importante que ela acabe. Crianças têm que brincar daquele jeito ali, não tem um parque, não tem um asfalto para nada para as crianças, e é isso aí, estamos largados. A deriva, a Deus dará.
Outra obra do Instituto Estadual do Ambiente que não anda é no Jacarezinho, na zona norte do Rio. A canalização do Rio Salgado para a prevenção de enchentes foi anunciada em outubro do ano passado. O investimento de R$ 105 milhões é parte do programa Cidade Integrada do governo do estado. Menos de 4% dela foram concluídos. Voltando para a Baixada, entre Nilópolis e Mesquita, a promessa para evitar as enchentes é reformar a barragem de Jericinó. No papel, a obra também do INEA começou em julho do ano passado. Mas na realidade... Obra mesmo, não tem, a ponte está caindo, entendeu? E a barragem lá tem muitos anos, tem mais de 20 anos que não faz obra na barragem. Só limpeza do rio, não teve mais do que isso não. A ideia não limpou mais do que isso não. Só botou a máquina aí para limpar, botou os caminhões para agradar o rio, entendeu? O resto não foi feito mais nada não. Uma das etapas da obra é a reforma das estruturas da barragem de Sarapuí. São esses muros de concreto que seguram a força da água. No papel, a obra está em andamento desde setembro do ano passado. Na prática, não tem nada acontecendo aqui. Não há trabalhadores, muito menos maquinários. O que a gente consegue ver é só uma água suja e muita poluição. A previsão inicial dessa obra era de 10 meses. Então ela deveria ter ficado pronta em maio desse ano. Mas o portal da Transparência do Governo do Estado diz que só 15% dela terminaram. Entre números e prazos vencidos estão os moradores dessas áreas de risco. Gente como a dona Socorro, que não aguenta mais ouvir promessas e ser esquecida. A gente fica abandonada, né? A gente se sente lesado, porque na época da eleição parece todo mundo promete e nada. Eu acho um absurdo, né? Eu acho que era hora deles se unir. A união faz a força. Se eles se unir, eu acho que a gente teria mais recursos, né? Principalmente a gente da Baixada, que é o povo mais sofrido. O Instituto Estadual do Ambiente informou que todas as intervenções estão em andamento e com orçamento reservado, com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Disse ainda que o cronograma de obras foi impactado pelo período de chuvas intensas e pela necessidade de desapropriação de imóveis ao longo dos trechos de intervenções. Edmilson, para eles verem, né, como é que a chuva pode atrapalhar a vida de todo mundo, até da obra. Agora, não choveu tanto assim nesses dias, né? Eu estava pensando aqui, eu acho que não choveu para mim, não. Nós estamos no período de inverno, né? Esse não é um período de muita chuva no Rio de Janeiro. Na verdade, se faz obra no Rio de Janeiro no inverno porque é seco. Bota o telão aqui, deixa eu explicar. E eu estou cobrando do governo do Estado. O governo do Estado está negando falta de dinheiro, mas nós vimos que tem problema de repasse para a saúde. Então, isso acende uma grande luz para a gente, né? Mariana, deixa eu explicar algo. Por isso, a grande preocupação é o seguinte, o FECAM, por exemplo, é o dinheiro que o INEA usa. E aí é o seguinte, esse dinheiro é um dinheiro que nós chamamos de dinheiro carimbado. Você tem esse dinheiro aqui, e aí recebe de royalties, é muito dinheiro, mas só pode usar nessas obras, só pode usar para esse trabalho. Mas o Rio de Janeiro, o que é que ele fez? Ele aprovou o projeto, o governo do Estado aprovou um projeto de desvinculação de fundos especiais. Nós temos 15 fundos. Então, o que é isso, no fim das contas? Deixa eu explicar aqui para vocês. Por isso, a minha grande preocupação. Então, não falei que a gente tem muito dinheiro aqui? Aí o governo, nesse projeto, diz o seguinte, olha, mas se você não usar tudo nesses projetos, o que ficar, você vai me dar. E aí o governo pode usar nas suas despesas aqui, nas despesas com salário e com custeio, enfim, do INEA, por exemplo. Mas, pensa bem, olha só, e se eu não utilizar o dinheiro? De alguma forma, opa, atrasa a obra aí, vai devagar, eu não utilizo o dinheiro, o governo pode utilizar muito mais dinheiro. Essa é a suspeita e o governo está dizendo que não está fazendo isso, mas a gente está de olho. Mariana, de olho em obras de infraestrutura, nós estamos de olho no governo federal também. Lembra do projeto Iguaçu? Sim. Que pode acabar com as enchentes ali na Baixada? Baixada Fluminense. Exatamente. Então, há uma previsão aí de que isso seja anunciado pelo governo federal, pelo presidente Lula, até o dia 26. Ou pode ser adiado para o dia 7. Então, a gente está de olho, porque essas obras são muito importantes, são obras do PAC e obras importantes para a Baixada. Fundamentais. Edmilson volta já. E uma mulher morreu baleada em Belfor Roxo, perto do cemitério israelita. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto. Eu vou chamar o Bruno Grubert com as informações. Bruno, ela era professora da rede municipal da cidade? Boa tarde para você.
Era sim, Mariana. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no RJ1. É a Laila Marinho Paixão, de 34 anos. O carro da Laila foi encontrado ali na Avenida Automóvel Clube, perto do cemitério israelita, em Belford Roxo. Moradores, inclusive, fizeram vídeos porque o carro tinha marcas de tiros e também o vidro ali do motorista, da janela, estava quebrado. Por isso que a polícia está investigando se houve uma tentativa de latrocínio, que é quando os bandidos matam para roubar. A Delegacia de Homicídios da Baixada está analisando todas as circunstâncias, inclusive a Polícia Civil já esteve lá para fazer a perícia no caso da morte da Laila Marinho Paixão de Moraes. A Prefeitura de Belford Roxo informou que a Laila deu entrada no hospital municipal, que ela levou um tiro nas costas e outro no abdômen, que recebeu os primeiros socorros, chegou a ser entubada, mas infelizmente ela não resistiu. A Laila era professora do CIEP municipalizado Simone de Beauvoir, que fica no Parque São José. A polícia está fazendo todos os trabalhos para tentar identificar as pessoas que participaram desse crime, mas até agora, Mariana, ninguém foi preso. Nossos sentimentos para a família e para os alunos da professora Laila. É com você no estúdio. Tristeza, Bruno. Tristeza. Meu carinho para essa família. Obrigada pelas informações. E vai ser enterrado agora à tarde o motorista de aplicativo José Paulo dos Santos, que foi espancado e morto em São Gonçalo. O velório de José Paulo dos Santos acontece nessa capela do cemitério São Miguel, em São Gonçalo, e é reservado para amigos e parentes do motorista. Filho de José Paulo, que preferiu não ser identificado, falou com a nossa equipe. Trabalhador, honesto, só tristeza e um sentimento de injustiça, né? Ele disse que o pai tinha receio de fazer corridas para alguns lugares. Ele evitava de entrar em comunidade, ele evitava até de atravessar a ponte, com medo de cair em alguma comunidade do Rio. José Paulo foi morto em São Gonçalo, onde trabalhava como motorista de aplicativo. Ele tinha só 58 anos. De acordo com testemunhas, na última segunda-feira, em mais um dia de trabalho, José Paulo dos Santos aceitou a corrida de uma mulher que tinha como destino o bairro do Porto Novo, aqui em São Gonçalo. Mas quando se aproximou do ponto de desembarque, ele se sentiu inseguro com a região e pediu que a passageira descesse do carro. A mulher desembarcou, mas logo depois o carro dele foi cercado. Segundo a polícia, eram bandidos que atuam na comunidade do Pombal, justamente o local de destino da passageira. A região é dominada pela facção Comando Vermelho. Os criminosos obrigaram José Paulo a entrar na comunidade e lá agrediram o motorista. Segundo a polícia, ele foi espancado até a morte. Agentes da Delegacia de Homicídios de São Gonçalo e Niterói foram até a comunidade para fazer perícia. A polícia investiga se a passageira tem ligação com os traficantes que agrediram o motorista. O enterro de José Paulo dos Santos vai acontecer daqui a pouco, à 13h. Hoje foi o 10º dia da ação integrada em comunidades da Zona Oeste. A Polícia Civil esteve na Muzema e foi recebida a tiros. Logo cedo, policiais civis de diferentes delegacias estiveram em 4 comunidades da Zona Oeste. Agentes da delegacia que combate roubos e furtos de cargas seguiram para Muzema, onde ontem foi registrada a primeira troca de tiros desde o início da ação integrada. Hoje, moradores relataram um novo tiroteio na chegada dos policiais. São pelo menos 6 veículos da Polícia Civil aqui na Muzema nesse momento. Nós recebemos relatos aí de tiros logo no início dessa operação. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foram ao Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Eles receberam denúncias de uma usina de reciclagem que estaria cometendo crime ambiental na região. Lá encontraram 22 caçambas com resíduos de obras. Os agentes também estiveram na Tijuquinha, no Itanhangá, e em Rio das Pedras. Durante a ação integrada, os policiais conseguiram prender um dos criminosos que participaram de um roubo mediante sequestro registrado há 10 dias aqui na Barra da Tijuca. Ele foi trazido para a delegacia e, segundo a polícia, confessou participação no crime. Gustavo Oliveira de Souza, de 32 anos, conhecido como GT, foi encontrado ontem na Avenida Ayrton Senna e, no momento da abordagem, dirigia um dos veículos usado no assalto que aconteceu no dia 14 de julho. Com ele, os policiais também apreenderam um celular roubado. De acordo com as investigações, Gustavo é um dos que aparecem nessas imagens, abordando um casal na Avenida Gilberto Amado, no Jardim Oceânico. As vítimas foram sequestradas pelos bandidos e obrigadas a fazer transferências e saques bancários. Nestas câmeras de segurança de uma farmácia no bairro do Estácio, o homem, vítima do sequestro, aparece com os bandidos sendo obrigado a sacar dinheiro de um caixa eletrônico. Enquanto isso, a mulher, também vítima do assalto, é feita refém pelos criminosos dentro do carro.
Foram cerca de 2 horas e meia sob a mira dos bandidos. Depois de roubá-los, os criminosos liberaram o casal. A polícia tenta identificar os outros suspeitos de fazerem parte da quadrilha. As vítimas tiveram um prejuízo aproximado de R$20 mil, além dos objetos pessoais e do veículo que também foram subtraídos. É uma quadrilha da Ilha do Governador. A gente estima que existam pelo menos 6 pessoas praticando esses delitos. E as diligências agora estarão focadas para tentar identificar o mais rápido possível os demais componentes dessa quadrilha. E a Justiça do Rio aceitou a denúncia contra as 2 acusadas de matar o empresário Luiz Marcelo Orman com um brigadeirão envenenado. Você lembra desse caso? Foi em maio. Júlia Andrade Catermol Pimenta, ela era namorada do empresário, e Suiane Brechac é a cigana que foi considerada a mentora do assassinato. Elas viraram réis por homicídio, falsidade ideológica e associação criminosa. Júlia está presa em Benfica e Suiane está no complexo de Jericinó, em Bangu. A advogada de Júlia disse que analisa as provas técnicas para responder à acusação e o advogado responsável pela defesa de Suiane disse que vai se pronunciar nos autos do processo dentro do prazo estabelecido e reafirmou que sua cliente é inocente. E a Justiça do Rio faz daqui a pouquinho a primeira audiência do caso do faraó dos bitcoins. Quem tem as informações ao vivo é Daniela Dias mais uma vez. Dani, conta para nós. É isso, Mariana. Hoje, a primeira vara criminal especializada no combate ao crime organizado ouve as testemunhas de acusação. Essa sessão está marcada para as 2 horas da tarde aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Glaidson Acácio dos Santos vai poder acompanhar essa audiência direto da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Ele está preso desde 2021, acusado de montar uma pirâmide financeira disfarçada de investimentos em bitcoins em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ele ficou conhecido como o faraó dos bitcoins depois de movimentar cerca de 38 bilhões de reais em golpe. Até 2014, o faraó dos bitcoins trabalhava como garçom em Búzios, também na região dos Lagos. Depois ele abriu uma empresa de consultoria e investimento no mercado das criptomoedas. Além dessa primeira audiência que acontece hoje aqui no Tribunal de Justiça, na semana que vem, uma outra audiência também deve acontecer, dessa vez para escutar então as testemunhas indicadas pelo Ministério Público do Rio. Mariana. Obrigada, Daniela Dias. E a Justiça mandou soltar a filha do bicheiro José Caruso Escafura, o Piruinha. Monalisa Neves Escafura foi presa em junho por extorsão contra um comerciante e por lavagem de dinheiro também. Ela estava foragida desde 2021, mas foi encontrada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal no dia que seu pai, Piruinha, completava 95 anos. Agora, Monalisa vai ter que cumprir medidas cautelares como a proibição de deixar o Estado. Mostramos no RJ1 que o Estado do Rio não tem dados sobre crimes contra pessoas LGBTQIAP+. Mas temos uma correção sobre algumas informações do Anuário de Segurança Pública. Vamos a elas. No caso de racismo por homofobia, 2 estados não têm dados, Rio e Bahia, e não 3, como dissemos na reportagem. Quanto à lesão corporal dolosa, além do Rio, só Amapá e Rio Grande do Sul deixaram de divulgar estatísticas. E sobre o crime de homicídio, só 3 estados não têm os dados. Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, não 7, como dissemos. A gente pede desculpas pelo erro, feita a correção. Agora, você está acompanhando aqui com a gente os transtornos causados pelo vai e vem de luz na Ilha do Governador, né? Que saga, minha gente! E tudo fica mais grave para quem depende de energia elétrica para sobreviver. São pacientes ligados a equipamentos que não podem deixar de funcionar. Para a filha da Kátia, a falta de energia elétrica representa um risco à vida. Elas moram na Portuguesa, Ilha do Governador. Depois de um acidente de carro, a Halauana ficou paraplégica e desenvolveu uma doença renal. O tratamento é feito em casa. São 3 sessões de hemodiálise por semana, em um equipamento que depende da energia elétrica para funcionar e precisa ficar ligado 4 horas seguidas. Essa aqui é uma parte dele, o restante fica lá no quarto. A Halauana acabou de fazer uma dessas sessões, por isso ela não quis aparecer na reportagem. Por causa da instabilidade no serviço da Light, o que era para ser um conforto para ela, virou mais uma preocupação. Agora, por exemplo, ela está ali na sessão de hemodiálise. Se a luz acabar agora, o que acontece? Aí danou, você para a máquina, para tudo. Aí tem que fazer tudo correndo, recolher. E ela não pode ficar nervosa, né, por causa da pressão. Se ela ficar sem a hemodiálise?
Não pode. Não tem como, não pode ficar. Kátia diz que a Light retirou o gerador que havia instalado na rua em janeiro, quando houve a primeira sequência de apagões. Sem o gerador na rua, a vizinha, Renata, também teme pela vida da mãe, que tem Alzheimer e Parkinson. A idosa depende de aparelhos para se alimentar e respirar. Aqui, como é que estamos agora? A velha tá aqui, a cama não consegue deitar, a gente não consegue nem trocar ela. Isso é desumano, ainda mais para uma pessoa que depende da luz para poder sobreviver. Eu já liguei para a Light, já passei mensagem para a ouvidoria, solicitei que coloquem o gerador, que tem mais ou menos uns 3 meses que tiraram o gerador que a gente tinha aqui. E eles disseram que tinha solucionado e, no entanto, voltou a ter apagões. Tem risco de eu perder minha mãe por conta desses apagões. O vai e vem da energia elétrica muda a rotina de moradores da ilha desde a semana passada. Ruas escuras, trânsito complicado por causa dos sinais sem funcionar, dificuldades para conseguir atendimento em serviços básicos, como os postos de saúde, prejuízos dentro das casas e no comércio. Mesmo diante da reclamação de quem vive na região, a Light garante que as ilhas do Governador e Paquetá estão recebendo 100% da carga de energia e alega que os geradores podem não ser suficientes por causa de ligações clandestinas na rede. Quem depende de energia elétrica para sobreviver, pede socorro. A gente não está pedindo luxo, é necessidade. É necessidade. E a incerteza do dia de amanhã. É isso aí, a incerteza do dia de amanhã. A Light garantiu que vai instalar geradores para os clientes cadastrados com necessidades de suporte à vida durante as obras na Ilha do Governador. Garantiu. A concessionária pede para que pacientes nessa situação façam cadastro no site da Light. Vamos estar junto acompanhando, hein? Agora, 12h43, hora da previsão do tempo. Priscila Chagas, boa tarde para você. Oi, Mari, boa tarde para você. Boa tarde, gente. Então, a Flávia, eu acho que pediu, né, nossa telespectadora, para saber logo da semana, que ela quer se organizar. Conta aí como é que vai ser, então. Como é que vai ser? Flávia Mascarenhas é o nome dela. Olha só, imagens ao vivo do nosso querido Felipe Farias. Mais um dia muito bonito no Rio de Janeiro. Céu azul, azul, Mariana Gross, pouquíssimas nuvens, mais uma madrugada fria. Tivemos aí a temperatura mínima, que foi entre 6 e 7 da manhã, de 13,5 graus, ou seja, frio. E aí agora à tarde já sobe para 29. É aquilo que a gente sempre fala, quando a gente tem um dia como esse, pouquíssimas nuvens, o calor chega rápido, por isso que assim que o sol sai, já dá aquela esquentadinha, aquela coisa, no sol tá quentinho e na sombra tá fresquinho. Sim. Mas assim que o sol vai embora, gente, o calor vai embora muito rápido também. Então a temperatura à noite despenca e a madrugada também fica gelada. São dias assim, teremos até segunda-feira, pelo menos, Mariana Gross. Imagens aqui do satélite na tela, porque o ventilador está aqui com força total, trazendo esse ar quentinho de norte e nordeste, um ar quente e também um ar seco. Só para vocês terem uma noção, gente, é uma informação muito curiosa. Ontem, teve uma região de Nova Friburgo que foi a região mais seca de todo o Brasil. Nossa! Chegou a 8% de umidade. Isso é algo absurdo. A gente fala, poxa, o nosso estado é um estado litorâneo, mas como a gente fala de Nova Friburgo, que está mais no interior do estado, ali a umidade consegue baixar um pouquinho mais do que quando comparado à faixa litorânea, inclusive a cidade do Rio de Janeiro, é mais longe do mar. E aí a gente separou aqui um mapinha do estado para a gente ter uma noção do que nos aguarda quando a gente fala sobre umidade. Porque a gente já tinha adiantado no início da semana que mais para o fim da semana a umidade ia caindo, caindo, caindo. E vai ser exatamente assim. Então, quando a gente olha aqui, olha para o interior do estado, noroeste, região serrana, interior ali do Vale do Paraíba, sul do estado, a gente pode ficar na média com umidade variando ali entre 20% e 30%, que já é considerado ali aquele nível de atenção. Tem que ficar ligado, aumentar a água e o consumo. Porque entre 20% e 40% é o nível de atenção, abaixo de 20% já é nível de alerta, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E essa faixa que está mais perto aqui do litoral, que é justamente Costa Verde, toda a região metropolitana, região dos lagos e norte do estado, a gente pode ficar entre 30% e 40%, que também já estamos ali no atenção. E isso é importante a gente falar.
é durante a tarde. É justamente agora, entre o horário do RJ1 até 3 da tarde, que é justamente o horário mais quente do dia. Porque de manhã a umidade está super alta. Por isso que a gente está começando o dia com uma névoazinha em alguns lugares, porque a umidade está alta. Mas chega agora de tarde, justamente porque não tem nuvem, o sol aquece rápido e seca rápido também, é agora entre meio-dia e 3 da tarde que a gente tem essa umidade um pouco mais baixa. E olhando para a temperatura dos próximos dias, Mariana Gross, é uma subida sem fim praticamente, e só sobe, é praticamente uma escada. Vamos lembrar que a média esperada para esse mês de julho é de 26 graus. Ontem a gente ficou na média, foi um dia fresquinho, só que a partir de hoje é só subida. 29 hoje, 31 amanhã, 32 graus na sexta e no sábado. No domingão, você que está querendo, o que eu faço no fim de semana, meu amor? Domingo, 34 graus. E aí a gente chega a 35 graus na segunda-feira. Para ninguém falar, ai, cadê veranico? Tô sentindo frio. Você não vai sentir frio no fim de semana de tarde. De noite você talvez sinta um friozinho porque as temperaturas estão mais baixas. Mas de sexta-feira em diante é calor, Mariana Gross. E o mar, amanhã eu vou dar mais detalhes de como está o mar. Mas o mar tá tranquilo, ou seja, para você que está querendo, de repente, curtir uma praia no fim de semana, vai com Deus, meu amor, aproveite, porque vai ser muito bom para isso. Esquentando, né? Tá esquentando. Até amanhã, Priscila. Até amanhã, Mari. Até amanhã, gente. Rio está recebendo autoridades de vários países numa reunião para formalizar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É um dos eventos mais importantes da agenda do G20, quando será divulgado também o novo mapa da fome no mundo. A reunião é na sede da ONG Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Betinho na Gamboa. Vamos para lá, repórter Léo Ramawaki, conta pra gente como é que tá. Boa tarde, Léo. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, pela primeira vez, o mapa da fome foi divulgado fora de Nova York e Roma. A gente tem, infelizmente, aí 733 milhões de pessoas passando fome no mundo. Por isso, o Brasil, que está na presidência do G20 esse ano, está propondo a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Isso entra em consonância com os objetivos da ONU, que é erradicar tanto a fome quanto a pobreza até 2030. A gente sabe pelos números e pelo trabalho que vai ter, que vai ser complicado, mas o Brasil está propondo essa questão. Inclusive, o presidente Lula está falando neste exato momento aqui na reunião ministerial, que começou na segunda-feira. Hoje, o presidente está aqui para lançar essa aliança, que tem o objetivo de erradicar a fome e a pobreza, fortalecendo parcerias globais, buscando recursos financeiros e compartilhando conhecimentos entre países e também entidades internacionais. A partir de hoje, países, bancos, instituições podem aderir a essa aliança. É uma pré-formalização. A formalização de fato da aliança vai acontecer só em novembro, quando a gente vai ter a reunião do G20 aqui na capital do Rio de Janeiro. Inclusive, o presidente Lula teve um encontro antes dessa reunião ministerial com o presidente do Banco Mundial, o indiano Ajay Banga. E o dirigente da instituição financeira já disse que vai apoiar totalmente essa aliança. Assim como o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, disse que tanto este banco quanto os bancos de desenvolvimento da África e da Ásia estarão ali, vão apoiar essa aliança global contra a fome e a pobreza. Mariana, volto com você. Obrigada, Léo Ramawaki. O G20 é só em novembro, mas tem muitos eventos previstos, né, Edmilson? Na verdade, é a grande reunião, né, com chefes de Estado, aí lá em novembro. E o que acontece agora é super importante, que é o seguinte, aí acho que são mais de 100 reuniões, Mariana, só nesse mês, bota o telão aqui, só aí nesse mês aqui, olha, 32 eventos no Rio de Janeiro. Você vai falar, pô, então, por que eles são tão importantes? É mais ou menos assim, gente, são eventos que vão preparando tudo para os chefes de Estado. Quando eles chegarem lá em novembro, que é o grande evento, como a Mariana falou, aí está tudo pronto, Mariana. Então, olha só, essa reunião de hoje, que é muito importante, que é sobre o combate à fome e pobreza, né? Enfim, mas tudo depende de dinheiro, gente. Tudo depende de como o mundo vai olhar para isso e dinheiro. E aí, olha só, ainda faltam reuniões. Olha só, reunião ministerial de finanças. É dinheiro, eles estão olhando para o dinheiro, como o mundo vai canalizar recursos. E ainda temos, olha, ainda esse mês, mais 2 reuniões sobre finanças e mais 4 reuniões aqui para a redução do risco de desastres. Viu como isso é tão importante para o Rio de Janeiro? Você deve encontrar por aí, como tem tantas reuniões, o trânsito um pouco interditado ali, mudanças aqui, mas isso é fundamental para o Rio de Janeiro, voltar a ter essa relevância, a gente trazer para cá grandes eventos como esse, significa trazer
movimento, economia e... Possibilidade de investimento também. Exatamente, e emprego. Claro, como esqueci, falando em emprego, classificados agora na tela. Ele dá, deixa, eu já vou, entendeu? Medir 51, bora para os classificados. Oi, Mariana, deixa eu lembrar aqui o nosso programa aqui de trainee, né, Mariana? O trainee da Globo, porque faltam só 7 dias agora, tá, gente? Programa de trainee exclusivo para pessoas negras e pessoas com deficiência, público externo e também interno aqui. As inscrições, gente, olha, terminam no dia 31. Então, estou passando aqui para dar aquele lembrete bacana, você não vai perder essa oportunidade, né? 18 meses de jornada acelerada para ocupar cargos de coordenação. Mariana, isso é muito legal. Ainda você passa por, olha, um projeto aqui de 18 meses para você saber tudo sobre essa empresa, mas tem requisitos. Então, fique de olho nos requisitos, ser maior de 18 anos, tem a sua formação, tem formação também para tecnólogos, então, reconhecidos pelo MEC. Gente, mínimo de 2 anos de vivência profissional e disponibilidade para trabalhar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Muito bacana. Então, a gente vai deixar lá tudo para você. Então, faltam só 7 dias. Não vai perder essa grande oportunidade. Mariana, tem mais? Tem mais, lógico que a gente tem mais. Rede Incluir, isso aqui é para você botar na sua agenda, tá, gente? Olha, bota na sua agenda. Instituto Rede Incluir, Circuito Rio Empregos, com 3.000 vagas, 3.000 vagas, e vai ser lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, ó, mais de 15 empresas estão participando. Bota na sua agenda, você vai olhar lá no G1, você vai ter que levar currículo e documentos para você participar dessa seleção, né, de empregos com 3.000 vagas. Gente, quinta-feira, das 8 às 4 horas da tarde, bota lá, Paróquia Bom Pastor, Campo Grande. Então, gente, vou deixar o endereço, tudo lá no G1, na agenda, que é para amanhã com 3.000 vagas. Não vai perder, se organiza. É uma super dica para que você, enfim, possa ter uma possibilidade de conseguir emprego com 15 vagas. Tem mais, Mariana? Tem estágio. A gente está de olho em estágio, que é uma grande possibilidade de começar a carreira com 50 vagas, valendo Rio de Janeiro com 20 vagas, São João da Barra com 30 vagas. E aqui tem todas as áreas aqui, área comercial, comunicação, controladoria, desenvolvimento de negócios, engenharia, finanças, inovação e outros desse grupo para vocês com 50 vagas. Estudantes de nível superior ou técnico, formatura prevista entre julho e dezembro de 2026. Trabalho híbrido para estágio. Não é muito bom, Mariana? Ou em casa ou lá. Já começa no estágio com trabalho híbrido, é muito bom. E tá tudo aqui, ó, gente, tá lá no meu pé, lá embaixo no QR Code, vai direto lá para a vaga, você já vai começando navegando lá, sabendo o que é bom para você, o que não é. Isso não é bom para você, pode ser para alguém da família, você manda. Sugere, vai. Edmilson, até amanhã. Até amanhã, Mariana. Tchau, tchau, gente. Aqui, gente, nesse período de Olimpíadas, a gente vai abrir espaço para algumas notícias do esporte no RJ1, até porque o Campeonato Brasileiro não para. A repórter Ana Flávia Nunes vai trazer as informações para a gente, ao vivo, as informações do Flamengo. Vamos ver. Oi, pessoal. Hoje o Flamengo vai enfrentar o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser às 8 horas da noite no Barradão, em Salvador. E o time do técnico Tite deve ter mudanças com a volta de Vinha, Varela e também Léo Pereira. Éric Pulgar não joga hoje por causa de uma gastroenterite. Alan, que cumpriu suspensão no último jogo, deve entrar no lugar dele. Wesley também está fora. O lateral sentiu dores da coxa esquerda e não viajou para Salvador. Outro desfalque é o atacante Bruno Henrique, que ainda se recupera da torção sofrida no tornozelo direito. O Flamengo é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, com 34 pontos, e vem de vitória sobre o Criciúma na última rodada. A equipe voltou a vencer depois de 2 tropeços e agora busca uma boa sequência para tentar recuperar a liderança do Brasileirão. Obrigada, Ana Flávia. E daqui a pouco no Globo Esporte, o Alex Escobar vai falar do jogão de hoje no Maracanã, Fluminense e Palmeiras ao vivo na Globo, depois de renascer. E também do líder Botafogo, que enfrenta o 5º colocado, São Paulo, na capital paulista. O Vasco não joga nesse meio de semana. Falando em Olimpíadas, tem exposição no centro do Rio sobre a rotina de atletas brasileiros que estarão em Paris. É a exposição Olímpicos no Museu Histórico Nacional. Quem vai mostrar ao vivo pra gente, agora sim, ao vivo, é o Alexandre Henderson. Alexandre, boa tarde pra você. Ainda tem criançada de férias, né? Então, vira um programão.
É isso aí, programão. Boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo. É uma exposição de Gustavo Malheiros, está linda. Ele fotografou mais de 20 atletas de 20 modalidades. São mais de 30 fotos em preto e branco e a gente está aqui com o autor, que é o Gustavo Malheiros, um trabalho lindo. Temos aqui Jade Barbosa, o projeto começou ele fotografando atletas em movimento, em cena, praticando. Muito expressiva essa foto. Isso, essa aqui, a Jade é ótima, você pode ver a musculatura, a flexibilidade, a beleza do movimento do esporte que ela pratica. E aí, o segundo processo de trabalho foi o quê? Fotografar retratos. A gente tem a mesma Jade Barbosa, a Carol Soldberg, a Bárbara Seixas do vôlei de praia. E detalhe, sabe o que eu percebi? Elas estão sérias, né? Isso, foi proposital. Eu queria uma força no olhar, uma determinação. Queria que elas estivessem buscando assim, essa força de ganhar a medalha. E olha aqui, ó, a areia, você fotografou logo após elas treinarem, né? Isso, era essencial que elas estivessem, logo depois do treino, fossem direto para fazer o retrato. A vida como ela é. E aqui a gente tem as atletas, mostra aqui, André, do rugby, né? É muito forte também essa foto, né? Todas ali unidas, muito interessante o teu trabalho. E olha, não é a primeira vez que ele fotografa atletas dos Jogos Olímpicos. Ele fotografou em 2016, em 2020. Vê isso aqui pronto. Como é que te toca? Eu sinto muito orgulho, né? Por mim, pelas atletas, pela essa busca que elas tiveram para estar classificadas para as Olimpíadas. É isso aí, de quarta a domingo, das 10 às 5 horas da tarde, de graça, e vai até o dia 29 de setembro aqui no Museu Histórico Nacional. É com você, Mariana. Faltam 2 dias para a abertura das Olimpíadas, né? Então já no clima. Obrigada, Alexandre Henderson. O RJ1 terminou. A gente se encontra amanhã, você sabe, né? Eu sei, 11h45. Tô aqui te esperando. Boa tarde. Até amanhã. RJ1, oferecimento Supermarket, mais de 130 lojas para você. É preço, é perto, é Supermarket. Globo Esporte, oferecimento Bet Nacional, a Bet do Brasil. Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte. Faltam pouco mais de 48 horas para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. Só que as competições já começaram hoje. Vamos falar com a Bárbara Coelho? A Bárbara Coelho está em Saint-Denis, em frente ao Stade de France, para falar para a gente quem já começou a competir, a busca pelas medalhas. Boa tarde, querida Bárbara. Boa tarde, Escobar. Eu gosto porque eu aprendo as pronúncias com você. É isso mesmo. Estamos